Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se faça presente nas vidas e corações dos amados irmãos. Estamos aqui agora na nossa igreja aqui em Tinga para a nossa live da noite, quando vamos trazer a mensagem à luz da palavra de Deus, sob o título Enfrentando as Adversidades através da Fé. E vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao versículo 10, quando temos a leitura da palavra de Deus. E diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse que vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Deus aplique aos nossos corações a sua santa e bendita palavra lida nesta noite. Enfrentando as adversidades através da fé. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e bondade, Pai de eternas misericórdias, nosso Deus e Senhor, glorificado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Senhor, nós queremos te louvar nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, onde estamos, ó Deus, fazendo este culto, o qual estamos transmitindo aos corações dos teus servos, não somente aqui, mas além, que eles possam, ó Deus, ser nesta hora, Deus, regozijados com a tua graça, com o teu poder, e que haja um perfeito entendimento da palavra do Senhor, para que o nome do nosso Deus seja assim glorificado em nossos corações. Acrescenta-nos a fé, dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção na transmissão desta palavra, que o teu servo não fale de si, mas seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor. No eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amado Filho, nós te oramos e te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Então, como nós já anunciamos, já declinamos o título da mensagem desta noite, enfrentando as adversidades através da fé. Então, iniciamos dizendo: a fé em Deus é um atributo espiritual daqueles que entregam as suas vidas ao Senhor. Ela é um sustentáculo necessário e imprescindível àqueles que almejarem seguir ao Senhor sem jamais desistir deles. Muitas vezes começamos a nossa vida de fé em Deus e exatamente por não podermos sustentar-nos na fé, acabamos por desistir da graça e da misericórdia do Senhor. A fé também é o grande diferencial da vida dos servos de Deus. Lá no livro de aos Hebreus, capítulo 11, temos um capítulo inteiro dedicado a contar os grandes feitos e realizações daqueles que confiaram no Deus verdadeiro. É importante salientar que fé é fé. Entretanto, o que faz diferença entre fé e fé é em quem temos confiado a nossa fé. Não podemos mensurar pelo poder a fé que é depositada na pessoa do Deus Criador de todas as coisas, que é depositada na pessoa do Deus que é o sustentador do universo, do nosso Deus que é o autor da vida, Deus sempre eterno e todo-poderoso, com a fé que é depositada nos bonecos de pau e de pedra, ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, obra das mãos dos homens, aos quais os mesmos homens denominam-os de santos e santas. Não se pode pensar em termos de comparação entre a fé em Deus, o Senhor, e a fé nos orixás, ou nos caboclos, ou nos guias. E ainda não se pode sequer mensurar ou imaginar
a comparação da fé em Deus na fé que é prestada a Satanás, nos muitos meios onde ele é invocado como um falso Deus. Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34, o autor deste livro vai deixar para nós uma palavra maravilhosa, que assim se lê na palavra do nosso Deus. E ele diz: e que direi mais? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. A palavra de Deus, ela está recheada de fatos notáveis, de acontecimentos sobrenaturais, fatos fenomenológicos de maneira tremenda da ação do grande Deus em favor do seu povo, este povo que confiava no Senhor e confia no Senhor e vive exatamente pelos baluartes da fé. Então ele vai dizer: faltar-me a tempo, e se fosse contar, teria muito mais a contar. A fé é posta em exercício pleno e eficaz nas adversidades. Quando tudo parece perdido, quando o inimigo parece pronto a triunfar sobre nós, então o agir da fé haverá de promover uma grave e maravilhosa mudança que, extasiados, contemplamos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Esse particular, este néctar, esse suprassumo, o homem natural não conhece. Ele não pode entender, ele não pode conhecer os efeitos reais e espirituais promovidos por uma perfeita fé. Muitas vezes é a fé, muitas vezes é Deus agindo e a pessoa diz: sou eu. Muitas vezes é Deus fazendo e a pessoa diz: é a minha capacidade. Muitas vezes é Deus operando e a pessoa entendendo que é ela que tem o poder e tem a capacidade de fazer e de operar. Mas a palavra de Deus nos diz que operando Deus, ninguém impedirá. Como servos de Deus, temos o dever de nos encontrar preparados para o enfrentamento ao mundo e aos nossos desafios espirituais, pela fé reinante dos nossos corações. Livro de Daniel capítulo 3, versículos 1 ao versículo 12, nós não vamos fazer essa leitura, mas diz lá na palavra de Deus: o rei Nabucodonosor, ele levantou uma grande estátua no campo de Dura, na Babilônia, e aquele rei então querendo, foi realmente uma obra fenomenal, uma estátua bonita, uma estátua enorme. Ele passou pregando pelo reino a todos os povos e línguas e raças e de todas as nações que estivessem debaixo do jugo babilônico, que ele iria mandar tocar os instrumentos de música, o saltério, a harpa, a gaita de foles, e que quando aquela música fosse tocada, todos deveriam prostrar-se e adorar a imagem de ouro que Nabucodonosor houvera levantado no campo de Dura. E diz na palavra de Deus que assim foi feito, e tocou-se a música, e todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as gentes se ajoelharam em obediência ao mandato do rei, adorando aquela imagem. Mas 3 homens do reino, do povo de Deus, os hebreus, não se ajoelharam diante da imagem do rei Nabucodonosor. E os seus súditos, os seus comparsas, os seus, aqueles que queriam ganhar prestígio com o rei, entregando os outros, foram até Nabucodonosor e disseram ao rei: não mandaste tu que quando se tocasse toda sorte de instrumentos, todos deveriam se prostrar e adorar a imagem que fizeste? Ele disse: é verdade. Pois tem 3 homens aqui no reino que não fazem caso de ti, e eles não obedecem a tua palavra. E tocou-se os instrumentos e todos adoraram, mas eles permaneceram de pé. E são estes 3 homens, Sadraque, Medraque e Abednego. E o rei mandou chamar os 3, e eles vieram à presença do rei. E o rei perguntou a eles: já cai de propósito que vocês não estão adorando a imagem que eu mandei construir? Olha, se vocês quiserem, se vocês entenderem que quando tocarmos os instrumentos,
vocês haverão de se prostrar como todos vão se prostrar. Muito bem, acabou o problema por aqui. Mas se vocês não fizerem tal, eu vou mandar lançar vocês na fornalha no fogo ardente. Vou mandar preparar um forno ardente, um forno de fogo, e vou colocar vocês dentro dele. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. E os 3 jovens olharam para ele e disseram: olha, seu rei, sobre este negócio nós não vamos te responder. Nós não vamos adorar a imagem que tu levantastes. E se não, fique sabendo que o nosso Deus, a quem servimos, ele nos livrará da tua mão. E o rei disse: então eles disseram: então vamos ver. E o rei mandou tocar novamente a música para que os 3 jovens se prostrassem em adoração. E diz na palavra de Deus, eles permaneceram de pé, em discordância, a todo o povo que se prostrava em adoração à imagem de ouro do rei Nabucodonosor. E o rei então pega aqueles jovens com toda a ira, com toda a fúria, e entrega nas mãos dos executores e manda acender o forno de fogo ardente em que deveria colocar aqueles 3 jovens desobedientes ao mandato real. E diz a palavra de Deus que eles lançam aqueles 3 jovens dentro daquele forno. E depois que os jovens estão lançados lá, um dos servos do rei vem apavorado e diz: seu rei, não foram 3 os homens que foram lançados dentro daquela fornalha de fogo? E o rei: sim, são 3, os rebeldes são 3. E eles disseram: pois tem 4, lá dentro tem 4. E a semelhança de um deles é como o filho dos deuses. Nós temos um Deus que não nos abandona. Temos um Deus que estará sempre ao nosso lado. Jesus prometeu: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus nunca nos abandona. Às vezes parece que o vento está soprando contra o nosso barquinho, às vezes parece que o nosso barquinho está fazendo água, às vezes parece que a adversidade está prevalecendo contra a nossa vida, às vezes parece que a derrota vai se estabelecer, mas nós temos que aprender: o nosso Deus nos garante a vitória. Amém? Temos a vitória do nosso Deus. Não podemos de maneira nenhuma arrefecer. Nesse momento é o momento em que a fé é chamada a atuar, a agir. Neste momento é o momento em que a fé é chamada a sobrepor-se à situação. É neste momento que os verdadeiros servos de Deus, os filhos de Deus, eles empunham o estandarte da fé e eles enfrentam as situações confiados no poder de Deus, porque diz a palavra que em Cristo somos mais do que vencedores. O grande apóstolo Paulo, ele vai nos dizer lá em Romanos 8: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade não poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada tem poder para nos separar do amor de Deus. Nada fará com que o amor de Deus deixe de interagir a nosso favor. Nada fará com que Deus continue sendo Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão, a irmã, se encontram preparados para o enfrentamento através da fé? Você tem se preparado para o enfrentamento da sua vida espiritual, dos grandes desafios que virão? Os irmãos, não se enganem, nós estamos no tempo dos desafios. 2020 começa para a Igreja de Jesus como grande tempo de desafios e que vai perdurar até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Estás consciente de que terás doravante que exercitar o enfrentamento a este mundo, a esta sociedade, aos poderes mundanos através da sua fé? Se não estás preparado, se não estás esclarecido, se não estás consciente, prepara-te, procura abrir os teus olhos, o teu entendimento espiritual, procura encher-se da graça e do poder de Deus na tua vida, porque vai chegando a hora e o momento em que seremos exigidos. Eu tenho buscado estar preparado. Eu sei que as coisas vão apertar para o nosso lado. Eu tenho pedido a Deus graça e tenho procurado preparar a minha vida e o meu coração.
Texto que lemos nesta noite, um homem com uma fé excelente no poder do Senhor. Ele vai ao Senhor pela necessidade do seu criado. Certamente aquele criado era de muita estima daquele Senhor, e devia ser uma pessoa muito amada por ele, né? E ele vai ao Senhor Jesus. Após ouvi-lo, ele diz: Senhor, o meu criado está em casa, é enfermo, está paralítico e violentamente atormentado. Eu te peço que vás. Vem comigo. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí o homem vai dizer ao Senhor Jesus: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo sarará. Só uma palavra, Jesus, e o meu servo haverá de sarar. Uma fé inabalável no poder do Senhor Jesus, uma fé que talvez estava faltando a muitos judeus, e Jesus maravilhou-se da fé daquele homem, e disse que nem mesmo em Israel ele tinha encontrado tamanha fé. Uma fé que tem faltado talvez a muitos nós, servos de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos crer, precisamos colocar o fator fé em ação nas nossas vidas. Não ficarmos apenas: eu creio em Deus, mas sair da palavra para a ação, pelo poder de Deus, para que a nossa vida seja uma real no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente por isso temos servos de Deus com paranoia com a Covid, porque tem faltado fé na vida de muitos de nós. Servos de Deus excessivamente aterrorizados com a Covid, servos de Deus que estão mais assustados com a Covid que milhões de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Tem pessoas aí que não conhecem a palavra de Deus e que estão enfrentando a Covid de maneira talvez até irresponsável, mas com uma sobriedade, com uma coragem, com um altruísmo que excede a muitos de nós que nos dizemos servos de Deus, que conhecemos o Senhor. Ora, se eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, se eu sei que há o poder de Deus sobre mim, se eu sei que Deus cuida de mim, por que este medo excessivo? Hoje nós temos a grande problemática da igreja agora, para os pastores, a maioria dos pastores, é como farão para fazer com que os irmãos retornem à casa do Senhor. Porque muitos crentes haverão de não querer retornar mais à igreja, vão ficar em casa, porque na igreja ele vai pegar Covid, mas se o emprego mandar voltar, ele vai voltar a trabalhar. Se a escola abrir, vai voltar a estudar. Se a faculdade abrir, vai voltar a estudar. Nos mercados, nem falar é bom. Todo mundo está lá comprando o que comer, inclusive eu. Mas na igreja é o lugar que nós vamos pegar Covid. Então na igreja nós não podemos ir. Na igreja nós temos que correr. Na igreja nós temos que ficar em casa. Porque para ir para a igreja, eu vou acabar pegando a Covid na igreja. É somente na igreja que vai pegar Covid. E assim a fé vai arrefecer de muitos corações. Diz uma palavra, o homem disse ao Senhor Jesus: diz uma palavra, Senhor, uma palavra, e o meu servo sarará. Salmo 91, versículos 1 a 7. Então vamos aqui uma palavra. Vamos pedir a Deus agora, nesta noite: diz, Senhor, uma palavra aos nossos corações. E no Salmo 91, versículos 1 ao versículo 7, nós temos na palavra de Deus deixando uma palavra para nós. Salmos 91 a 7. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz na palavra: a sombra do Onipotente descansará. E o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Covid é uma peste perniciosa, mas a palavra diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade será escudo e broquel. Não temerás terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas será que você tem fé para crer na palavra de Deus?
Será que o irmão tem uma dosagem de fé suficiente para dar crédito de que Deus cumpre esta palavra aos nossos corações? Será que você tem olhado, você tem observado nesta mesma Covid, os milhões, os milhares, há milhões de mortos pela Covid? Olha o número de servos de Deus mortos na Covid. Deus tem cumprido a sua palavra porque Deus é fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lá em 1 Reis capítulo 18, versículos 10 ao versículo 16, nós temos também na palavra de Deus, já que estamos buscando de Deus uma palavra, o homem pediu a Jesus, diz uma palavra e o teu servo sarará. Então, 1 Reis 18, versículos 10 a 16, um capitão do exército de Acabe vai falar com Elias. Eu vou ler um pouquinho mais, versículo 7. Estando, pois, Obadias já no seu caminho, eis que Elias o encontrou, e Obadias, reconhecendo, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: Tu és o meu senhor Elias? E disse ele: Eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que me mates? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor, eis que Elias está aqui. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e não te achando, Acabe, então me matará. Porém eu, teu servo, amo ao Senhor desde a minha mocidade. O versículo chave é o versículo 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação, nem reino, aonde o meu Senhor, onde o rei Acabe não mandasse em busca de ti, e dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que te não haviam achados. Acabe vasculhou Israel, Acabe vasculhou as nações, ele vasculhou os reinos em busca de Elias, para matar Elias, mas ele não achou Elias. E Elias não estava longe, Elias estava ali mesmo, estava escondido por Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele estava escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu creio que as tropas de Acabe passaram diversas vezes no lugar onde Elias estava, e ninguém conseguiu ver Elias. Eu creio que as tropas de Acabe rebuscaram diversas vezes naquele monte aonde Deus havia escondido Elias, e eles não encontraram Elias, porque Elias estava debaixo do esconderijo do Altíssimo. A minha vida está debaixo do esconderijo do Altíssimo. A nossa vida está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Não tem por que temer. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Salmos 121, versículos 5 e 6, né? O Senhor é a tua sombra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te livrará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse é o nosso Deus. Agora a pergunta é: existe fé nos nossos corações para confiar no nosso Deus? Será que temos confiado plenamente no Senhor para fazermos a diferença no meio deste mundo no qual vivemos? Quando confiamos plenamente em Deus, não há o que temer. Eu não temo espanto noturno, eu não temo seta que voa na escuridão, eu não temo peste que assola na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Não temo, porque eu sou do Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, e eu sou servo de Deus. E você precisa crer no poder que sobre ti habita.
Você precisa crer verdadeiramente no poder de Deus e saber que Deus, Ele milita a nossa vida de fé por nós. Jesus disse: e eis que eu estou convosco. Jesus disse: todos os dias. Jesus estava comigo ontem. Jesus está comigo hoje. Jesus estará comigo todos os dias que Ele me der sobre esta terra. E quando enfim os meus dias aqui se esgotarem, Jesus me receberá na glória. Esta é a promessa de Deus. Temor é para os egípcios. A Bíblia vai nos dizer que quando Deus fez cair as trevas sobre o Egito, do lado egípcio eram trevas, mas do lado de Israel era luz. Quando os gafanhotos deram sobre o Egito, eles comeram toda a plantação do Egito, mas não tocou num grão, numa folha dos filhos de Israel. Quando as águas se tornaram em sangue, todas as águas dos rios, das fontes, se tornaram em sangue no Egito, mas as águas de Israel continuaram límpidas, saudáveis. Quem tem que temer é o ímpio, não sou eu. Quem tem que temer são os egípcios. Quem tem que temer são os filisteus, não sou eu. Quem tem que temer são os amorreus, não sou eu. Quem tem que temer são os girgazeus, não sou eu. Quem tem que temer são os amalequitas, não sou eu. Quem tem que temer são os sírios, não sou eu. E são os assírios, também não sou eu. Nós somos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. A nossa fé não é num Deus qualquer. Eu não sirvo aos faraós do Egito, nem sirvo aos deuses do Sidônio, nem aos deuses dos Moabitas. Eu não sirvo a qualquer Deus estranho. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nas suas santas mãos eu tenho colocado a minha vida, e Ele é suficiente para nos guardar e para nos proteger, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Mas você tem desenvolvido fé real no poder do nosso Deus, ou tem sido tímido ou tímida na fé? Eu fico assim maravilhado, que eu vejo muitas vezes o irmão com excesso de medo de servir a Jesus, medo de ir para a igreja, medo de abrir a Bíblia, medo disso, tudo espiritual, as coisas espirituais. Aí quando você vai falar para as coisas carnais, eu não sei se vou ofender. Será que algum irmão não foi para a academia, ou não está lutando, ou brigando para que a academia abra, para que você vá para a academia? Será que o irmão não está lutando, brigando para ir para a rua e não tem ido para a rua? Eu duvido que você não tenha ido para a rua. Será que você não está lutando, você não está brigando para estar no meio da multidão? E será que você corre mais risco de contaminação na igreja do que no meio da multidão? De pegar um coronavírus? Eu não acredito. Com os comportamentos que a igreja assumiu, atendendo às determinações, e pelo contingente da igreja e da multidão, não acredito que você esteja mais protegido no meio da multidão do que dentro da sua igreja. Mas hoje é a fé que vem pagando preço. E muitos não podem ir para a igreja, sim, porque eu tenho problema, eu sou de risco. Eu também sou de risco. Já estou aí com meus quase 70 anos, 60 e lá vai fumaça, não precisa nem dizer o resto. Se Deus me der graça, chego a 66 esse ano. Estou no grupo de risco, mas eu não tenho risco nenhum, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Um grave desafio para nós, neste tempo que vivemos, será darmos seguimento às nossas vidas de fé, no poder de Deus, em meio à pandemia. Grande desafio, dar seguimento à sua vida de fé, no poder de Deus,
em meio à pandemia? Porque você vai dar seguimento à sua vida acadêmica, você terá que dar seguimento à sua vida profissional, você terá que dar seguimento à sua vida esportiva, você vai dar seguimento à sua vida social, e você tem que entender, é preciso dar seguimento à sua vida espiritual em meio a esta pandemia e confiar no poder de Deus. Diz uma palavra, Senhor, o homem disse, e o meu criado sarará. Dize ao meu coração, meu Senhor, a tua palavra, para que descanse no seu poder. O homem pediu uma palavra e o criado sararia. Dá uma palavra só. E Jesus disse a ele, vai, o teu criado vive, tá bom. E ele foi, quando chegou em casa o criado estava curado. Diz uma palavra, mas pede a Deus também graça para que você entenda a palavra que Jesus está falando nesta noite ao teu coração. Peça a Deus graça para que você capte a mensagem dos céus para a tua vida. Peça a Deus graça e entendimento para que você coloque a sua vida na dispensação do poder de Deus, porque a única coisa essencialmente necessária às nossas vidas é verdadeiramente temer a Deus. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós temos no final do capítulo, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nada vai adiantar ganharmos as benesses deste mundo, as riquezas deste mundo, as alegrias deste mundo, os prazeres deste mundo, as glórias deste mundo, e perdemos o essencial, que é o poder de Deus sobre nós. 2020 começamos os embates e lutas que desafiarão mais e mais a nossa fé. Temos ainda o resto de 2020. 2020 nós estamos um pouquinho depois do meio dele, ainda tem o restinho de 2020, que não será tão fácil assim não. Virão muitos ais ainda e muitas lágrimas. Se Jesus não voltando em 2020, nós teremos pela frente 2021. E preparemos-nos, porque ele não será diferente nem melhor do que 2020. A expectativa do mundo é que 2021 vai passar essa nuvem negra de 2020 e que o sol brilhará em 2021. Não se engane, no campo espiritual, 2021 virá mais pegado do que 2020 para os servos de Deus. E se Jesus não vier em 2021, se prepare para 2022. E vá se preparando, porque a cada ano que nós formos transpondo, as dificuldades haverão de crescerem mais e mais, mas o ensino da palavra e a tônica espiritual é que devamos permanecer firmes em Deus, olhando para Jesus, autor e consumador das nossas vidas de fé. Jesus vem. Fortaleçamos as nossas vidas e corações para o enfrentamento de um mundo que nos desafiará mais e mais a confiar no Senhor, permanecer firme na fé em Deus. O mundo vai exigir, se já exigiu até aqui de cada um de nós, exigirá muito mais. Estejamos preparados, porque é tempo de enfrentamentos e de desafios. E a grande arma que temos, a nossa fé em Deus. E que o Senhor nos dê graça nos nossos corações, para que sejamos em Cristo mais do que vencedores. Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Eterno Deus, nós te louvamos por mais esta oportunidade concedida de apregoar aos corações a tua santa palavra. E agora eu peço no nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor sobre a mensagem da palavra do nosso Deus, que ela possa alcançar o coração dos teus servos, que o Senhor nos desperte para que possamos viver assim cada dia conscientes do nosso dever, da nossa responsabilidade de honrar e de glorificar o nome do Senhor. Dá-nos a tua bênção, ó Pai, dá-nos a tua direção, dá-nos a noite guardados debaixo da graça e da proteção do Senhor, e nos prepara para o dia de amanhã,
querendo assim o nosso Deus, que possamos dar continuidade às nossas vidas, vivendo-as para o teu louvor e para a tua glória. No eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te oramos e te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.